O homem mais sábio que já viveu recebeu sabedoria diretamente de Deus, construiu o templo mais impressionante de Israel, governou o reino mais rico de sua geração, foi admirado por reis, rainhas e nações inteiras, mas, no final da vida, esse mesmo homem estava construindo altares para deuses pagãos. Como isso aconteceu? Como alguém que ouviu a voz de Deus pôde terminar tão distante dele? E será que foram realmente as 1000 mulheres que destruíram Salomão? Ou a queda começou muito antes? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, então vamos para cima! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo nós vamos descobrir uma das histórias mais impressionantes e assustadoras de toda a Bíblia, porque a queda de Salomão revela uma verdade que continua ameaçando homens e mulheres até os dias de hoje. E tudo começou de forma extraordinária. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono de Israel. Ele era jovem, inexperiente e herdava um reino cercado de desafios. Foi então que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Certa noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe fez uma pergunta impressionante: peça o que quiser que eu lhe dê. Imagina então isso, o próprio Deus oferecendo qualquer coisa. Salomão poderia pedir riquezas, poder, vitória militar, longa vida, mas escolheu algo totalmente diferente: sabedoria. Ele reconheceu a sua limitação, reconheceu que precisava da direção de Deus para governar, e essa atitude agradou ao Senhor. Por isso Deus respondeu: porque você pediu sabedoria e não riquezas, honra ou morte dos seus inimigos, eu lhe darei não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra como nenhum rei jamais teve. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia descreve um reino sem precedentes. A fama de Salomão atravessou fronteiras. Governantes viajavam milhares de quilômetros apenas para ouvi-lo falar. A rainha de Sabá ficou tão impressionada que declarou que nem metade da sua grandeza havia sido contada. Seu reino prosperou, suas cidades cresceram, seu exército se fortaleceu, o ouro chegava em quantidades tão absurdas que a prata praticamente perdeu valor em Jerusalém. Mas talvez sua maior realização tenha sido outra: a construção do Templo de Jerusalém. Durante séculos, Israel havia adorado o Senhor em um tabernáculo móvel, o tabernáculo de Moisés. Agora existia uma casa permanente dedicada ao Senhor. E que casa era aquela? O templo era uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. As paredes internas eram revestidas de ouro. Os querubins gigantes se erguiam sobre o Santo dos Santos. Os objetos sagrados brilhavam sob a luz das lâmpadas. Tudo apontava para a majestade de Deus. Quando o templo foi dedicado, algo extraordinário aconteceu. A glória do Senhor encheu aquele lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiram permanecer ministrando. Era o auge espiritual de Israel, o auge do reinado de Salomão. Parecia impossível imaginar que tudo aquilo pudesse desmoronar. Mas existe uma verdade perigosa que a Bíblia revela repetidamente: grandes quedas normalmente começam com pequenas concessões, e a queda de Salomão não foi diferente. Séculos antes, Deus havia dado orientações específicas para os futuros reis de Israel. Essas instruções estavam registradas na lei. O rei, por exemplo, não deveria multiplicar cavalos, não deveria acumular riquezas excessivas e não deveria multiplicar mulheres para si. A razão era clara: para que o seu coração não se desvie. Deus não estava tentando limitar a felicidade dos reis, estava tentando protegê-los, porque Deus conhece o coração humano, mas
Salomão começou a ignorar todas essas advertências. Primeiro vieram as riquezas, depois o poder, depois os acordos políticos e então vieram os casamentos. Muitos casamentos, casamentos demais. A Bíblia registra um número que parece inacreditável: 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres, muitas mulheres. Nenhuma outra pessoa na Bíblia chega perto disso. Mas existe algo ainda muito mais importante. Quem eram essas mulheres? De onde elas vieram? A Bíblia diz que muitas vinham de povos que Deus havia advertido Israel a evitar, tais como moabitas, amonitas, edomitas, hititas, dentre outros. Nações que adoravam deuses estranhos, nações cujas práticas religiosas frequentemente envolviam idolatria, prostituição cultural e rituais que Deus chamava de abominação. Para Salomão, esses casamentos pareciam inteligentes. Cada esposa representava uma aliança política, mais estabilidade, mais influência, mais poder. Mas havia um preço escondido, e esse preço era espiritual, porque cada aliança trazia consigo uma cultura, uma religião, uma devoção diferente, e pouco a pouco aquilo começou a entrar em Israel. Durante anos, talvez ninguém tenha percebido, Salomão continuava sábio, continuava rico, continuava governando, sendo admirado, mas algo já estava mudando dentro dele. E então a Bíblia registra uma das frases mais tristes de toda a história. Quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Observe isso cuidadosamente. O texto não diz que elas mudaram sua inteligência, não diz que elas destruíram sua sabedoria, diz que elas desviaram o seu coração. E esse é o verdadeiro campo de batalha espiritual, o coração, porque ninguém se afasta de Deus de uma vez. O afastamento acontece lentamente, uma concessão por vez, uma justificativa por vez, um compromisso por vez. Primeiro você tolera, depois aceita, depois participa. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Salomão começou permitindo que suas esposas mantivessem seus cultos, depois permitiu a construção de altares, depois passou a apoiar aquilo, até que Jerusalém começou a abrigar santuários dedicados a deuses pagãos. Entre eles estava Astarote, divindade associada à fertilidade e à sensualidade. Também estava Quemos, o deus nacional dos moabitas, Milcom, adorado pelos amonitas, e Moloque, talvez um dos nomes mais assustadores do mundo antigo. Diversas fontes históricas e o contexto bíblico associam o culto a Moloque a sacrifícios de crianças. Pense nisso então por um momento. O homem que construiu o templo para o Deus de Israel estava agora permitindo altares ligados a práticas que Deus havia condenado repetidamente. Aquele que escreveu sobre o temor do Senhor estava abrindo espaço para idolatria. Aquele que recebeu sabedoria divina estava ignorando os mandamentos divinos. E aqui encontramos o grande choque da história. Salomão não caiu por falta de conhecimento. Salomão caiu apesar do conhecimento. Salomão sabia, entendia, conhecia a verdade, mas escolheu não obedecer. E talvez essa seja uma das lições mais assustadoras de toda a Bíblia. Conhecimento não substitui obediência. Inteligência não substitui fidelidade. Teologia não substitui relacionamento. Você pode saber muito sobre Deus e ainda assim se afastar dele. Pode ensinar a verdade e não viver a verdade. Pode possuir informação sem possuir transformação. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. E então veio o julgamento.
Deus declarou que o reino seria arrancado de sua casa. Por amor a Davi, isso não aconteceria durante sua vida, mas aconteceria depois. E foi exatamente o que ocorreu. Após a morte de Salomão, seu filho chamado Roboão assumiu o trono, mas o reino começou a se despedaçar. Das 12 tribos de Israel, 10 do norte se separaram. Israel foi então dividido. A nação que havia alcançado seu maior esplendor iniciou um longo processo de decadência. Tudo isso porque o coração do rei havia se afastado de Deus. Mas existe uma última pergunta: Salomão se arrependeu ou não? A Bíblia não registra claramente um momento de arrependimento, mas muitos estudiosos acreditam que o livro de Eclesiastes foi escrito no final de sua vida. Se isso estiver correto, então suas palavras se tornam ainda mais poderosas, porque depois de experimentar riquezas, poder, prazer, influência, conhecimento, fama, Salomão chega a uma conclusão surpreendente: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É como se o homem mais rico e mais sábio do mundo estivesse olhando para trás e dizendo: eu procurei sentido em tudo, experimentei tudo, conquistei tudo e descobri que nada pode substituir o Deus de Israel. Talvez essa seja a verdadeira tragédia da história de Salomão, porque Salomão possuía tudo aquilo que a maioria das pessoas acredita que trará felicidade: dinheiro, prestígio, prazer, poder, influência. Mas descobriu tarde demais que o coração humano foi criado para algo maior, foi criado para Deus, e quando tentamos preencher esse espaço com qualquer outra coisa, o resultado inevitavelmente será vazio. Talvez você nunca tenha 1000 mulheres, talvez nunca governe uma nação, talvez nunca possua a riqueza de Salomão, mas todos nós enfrentamos exatamente a mesma batalha, a batalha pelo coração, porque ninguém abandona Deus em um único dia. O afastamento acontece uma escolha de cada vez, uma concessão de cada vez, um compromisso de cada vez. E foi exatamente assim que caiu o homem mais sábio da história. Não porque lhe faltava inteligência, não porque lhe faltava conhecimento, mas porque parou de proteger aquilo que deveria guardar acima de todas as coisas, o seu coração. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!